O Palmeiras, esse não teve dificuldade com nada, né? O Palmeiras passeou lá no Uruguai diante do Liverpool. Lembrando que esse Liverpool do Uruguai, ele venceu, por exemplo, o São Lourenço em casa, né? O São Lourenço foi até lá, até Montevidéu, e perdeu o jogo pelo placar de 1-0. Hoje o Palmeiras foi e fez 5, né? O primeiro tempo foi um pouco mais difícil, né? O Liverpool criou sua chance, fez o gol aí no início do jogo, né? Anulado, que acabou anulado depois por impedimento. É onde a condição física ajuda um pouco mais. 2 minutos esse lance, né, Alex? É muito cedo. E aí o Palmeiras começou a se desenvolver em campo, né? Começou a atacar mais o Liverpool. Essa imagem que a gente viu agora, né, Mansur, demais. Essa imagem que a gente viu agora do Endrick, para mim tem um pouco um retrato de algo que o Palmeiras teve dificuldade no primeiro tempo. O Endrick muito na posição de 9 pelo Hoje centro foi um do ataque. 9-9, né? E recebendo muita bola para disputar de costas, disputar no corpo com os defensores, num jogo que não era dele. Esse é um gol muito bonito, né? O passe do Marcos Rocha e o agora, movimento do Veiga. E do Estevão. O Marcos Rocha atrai o ala do Liverpool, o Estevão leva o zagueiro pelo lado esquerdo lá para a linha lateral e o Veiga ataca esse espaço muito bem coordenado. Por quê? O que fez a diferença não era um grande primeiro tempo, está aí agora o Endrick já recebendo mais bolas em profundidade, em velocidade, com os jogadores chegando para ele trocar passe, ele vai dar o passe agora para o Veiga penetrar no lance do segundo gol, o jogo ficou mais à vontade para ele. O primeiro tempo que não era muito bom, mas o Palmeiras tem a sua estrutura de jogar, sua forma de jogar muito bem compreendida pelos jogadores e em algum momento ele consegue encaixar um ataque bem articulado como aquele. O Palmeiras tem uma consistência, aí né? O pênalti, né, foi marcado contra o Palmeiras, um toque no braço do Murilo, foi pênalti realmente, né? O braço estava ali aberto, seria pênalti. Mas o VAR checou e houve impedimento, né, na origem do lance, então o pênalti acabou sendo anulado. E o Palmeiras aí foi chegando, o Rony entrou no lugar do Estevão, né? Do Lázaro. E aí a comemoração do Endrick, né? Houve muita discussão, os jogadores do Liverpool ficaram bravos. Até estava lendo, né, nas redes sociais, o pessoal falando que o pessoal ficou bravo com a comemoração em si do Endrick, ele imitando o King Talvez Kong, por não né? conhecerem Ele já ainda falou, o hábito, ele já explicou tinha o que se dito trata. que gosta muito do King Kong. Eu entendi diferente, eu acho que eles não ficaram bravos com a comemoração em si, e sim para onde ele direcionou a comemoração. A pouca torcida do Liverpool que tinha no estádio estava naquele lugar exatamente onde ele comemorou. Parece uma coincidência, claro. E é onde estavam os jogadores do Liverpool, os reservas, estavam se aquecendo ali, exatamente naquela posição. Se ele tivesse ido comemorar em frente a eles, não pela comemoração. Mas eu acho que tudo se origina do não conhecimento de que o Endrick, no último jogo, já fez uma comemoração similar, que ele já disse que é fã do King Kong, agora teve o lançamento do filme do Planeta dos Macacos, ele citou isso numa entrevista após o jogo. Talvez por esse desconhecimento tenha dado margem a essa interpretação. Ele não fez nada para merecer o cartão. E tomou um cartão amarelo, vejam vocês, ele tomou um cartão amarelo. Chegou a pedir desculpa sem ter a intenção, né? Mas o que mostra até que ele não queria, não estava querendo confrontar ninguém. O jogo 4-0, Mansur, ali era 4-0, vai querer confrontar, provocar alguém, né? Não faria o menor sentido. Aí a confusão, ó. Olha só, ele vai, faz o gol, desvio do Rony, ele comemora. Logo ali atrás da placa de publicidade estavam os jogadores do Liverpool, né? O pessoal aquecendo, os reservas. Veja que eles pulam a placa e vão na direção do Endrick. Olha lá, esse aí fala, pra lá não, ele até aponta pro outro lado, a sua torcida tá lá. É que também não dá para cobrar os caras de saberem que ele já fez essa comemoração também no momento do jogo, mas ao mesmo tempo não dá para ter dificuldade de se compreender e entender que não teve essa intenção. O cartão amarelo é um exagero, né? Um exagero tremendo aí, não tinha nenhuma necessidade. E o Endrick deu entrevista, falou depois do jogo sobre a comemoração. Vamos ouvi-lo. Estou muito feliz, né? Com esse gol, com a assistência, ainda mais com a vitória. É um gesto que eu faço. Fiz também lá no jogo passado contra o Independente. Foi muito bem visto. Quando eu terminei, falaram que era uma comemoração bonita. E foi também ali do lado da torcida deles. O adversário acharam que foi, eu fiquei ali falando, né? Consegui falar espanhol um pouquinho com eles. Falei espanhol com eles ali. O camisa 3 entendeu bem, o 7 não entendeu muito, mas eu fico muito feliz. Hoje lançou também o filme dos Planetas dos Macacos. E é isso que eu quero mostrar para todo mundo. Quero mostrar que eu gosto bastante do filme do Kong. E é isso, cara. Tô feliz.
É isso, não teve maldade nenhuma ali, foi uma comemoração apenas. A galera ficou brava porque foi na direção da torcida do Liverpool. Também ele foi comemorar onde tinha alguém, né? Não faria sentido ele virar para a arquibancada e imitar o Kong. Ele comemorou onde o gol saiu também, né? O gol saiu ali naquele canto. Enfim. E logo depois desse lance aí, quando o Endrick acaba sendo substituído, as nossas câmeras, né? O Rafael Sibila, nosso repórter, correspondente lá na Argentina, que estava presente em Montevidéu, no Uruguai, para essa vitória do Palmeiras, gravou um torcedor do Liverpool fazendo o quê? Novamente, gestos racistas na direção do Endrick. Vejam vocês que no meio da torcida lá do Liverpool, vocês vão reparar que tem um cidadão, né, olha lá, um imbecil. Atrás do bumbo atrás do bumbo ali, ó, se você não reparou, olha lá, a imagem é bem clara, né? O imbecil ali imitando macaco, né? E o outro fazendo gestos que... Não, o moleque lá também, ó, o molequinho. De agasalho azul mais claro, né? Também. Lamentável. É que vai chegando num ponto, Felipe, assim, falando como ex-atleta, que parece que o torcedor e o atleta ele pode ser ofendido. É isso. Ele pode ser desmoralizado, ele pode ser de toda maneira. Agora, o atleta ele não pode fazer nada. Se você me xinga da arquibancada, eu te xingo, eu tô errado, você não. Uhum. Sabe, assim, é algo que é muito complicado. Então, isso a gente não vê punição, mas no campo daí vem a punição pela... Ah, mas o atleta... O que é? O atleta, ele é o ser humano ali. Ele pode, então, realmente ser ofendido de todas as formas e ali que não teve nem intenção, acaba sendo mal visto. Né? Nesse ponto, o Endrick não fez absolutamente nada nesse jogo, nem nada para tomar o cartão amarelo. Sobre o jogo em si, um jogo em que alguns jogadores acho que ganham pontos, né? Por exemplo, o Rony, que entra de novo bem, participa ativamente ali do terceiro, do quarto, do quinto gol, né? Ele sofre pênalti, dá assistência, faz um gol. Rony, né, já deu muitas mostras de como ele é importante para esse elenco. Às vezes partindo um pouco mais do lado, às vezes por dentro. Isso. É o maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores. Hoje chegou a 21 gols. Ele viu o Veiga chegar a 19, se aproximou dele. Falou, deixa eu fazer um gol. Deixa eu fazer mais um aqui. Acho que também passa uma mensagem muito importante do Veiga, né, que voltou a fazer um bom jogo. Ele tem sido cobrado por nós, inclusive, de não estar no seu máximo nível, um cara de altíssimo nível, já mostrou isso ao longo dos anos no Palmeiras. O pessoal nessa vai temporada. E o Veiga, isso, ele deixou a galera mal acostumada. Aumenta o sarrafo. Isso. Nessa temporada, o Veiga, para muita gente, para mim, inclusive, vinha um pouco abaixo do nível normal dele. Hoje fez um belo jogo de novo, marcando 2 gols. Ele é muito bom nessa zona de definição de jogada, né? Ele finaliza bem. Chegada, né? Ele é um meio de chegada, é isso. E alguns jogos ele ficou mais articulando do que chegando, né? E o Flaco entrou bem de novo. E quando entra o Rony, ele preserva o Rony um pouco até mais por dentro, como o Endrick tem feito quando o Flaco joga. Daquele lado e deixa praticamente o corredor para o Piquerez e o Rony de novo. Agora, o Flaco é uma questão curiosa, né? Não sei se é uma observação, o Abel tem rodado bastante, mas ele fica fora de um jogo contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, Botafogo de Ribeirão, pela Copa do Brasil, não começa, não fica no banco. Depois fica no banco 2 jogos. Acho que hoje é o segundo jogo que ele fica no banco seguidamente. Não sei se nesse momento o Abel pretendeu só observar outras alternativas, ou se hoje ele tem outros jogadores, ele entende que nesse momento outros jogadores estão na frente do Flaco, ou se é por tipo de jogo que ele espera. Um jogo que ele imaginava que precisasse de jogadores de mais velocidade, sem ter uma referência mais fixa, que ele não ia ter um adversário tão trancado atrás. Eu tenho a impressão, só uma impressão, não há informação nisso, de que se fosse uma final da Libertadores hoje, o Palmeiras fosse jogar contra qualquer adversário, o Flaco estaria no 11. A impressão que eu tenho é de que o ataque seria Endrick e Flaco. Eu acho que o Estevão, por exemplo, começaria no banco. Tenho a impressão, apesar dele estar ganhando espaço. Ou ele tiraria o Lázaro. Ele não abre mão, não quer abrir disso por causa da proteção até que o Lázaro pode fazer por aquele lado. Ou ele, ou o Rony que vem fazendo. Assim. Mas para jogar o Estevão, na verdade, né, cara? Antes ele adiantava aqui, de repente, o Mike. Né, e colocava. Eu acho que essa opção já vai ficando um pouco como secundária com a presença mais constante do Estevão. Mas não dá para só correlacionar a entrada do Estevão, porque o Lázaro também está lá do lado. Então está indo bem, né? Está bem também. E isso é bom para o Palmeiras. Né? Mas ele poderia ainda ter o Estevão, o Endrick junto com o Flaco e ele se ajustar em como marcar sem a bola por esse outro lado. A questão é que quando ele tem um jogador mais aberto pela direita, seja o Estevão, seja o Luiz Guilherme, para ele ter o Flaco e ter esses 2 meias por trás, que ele quase sempre tem, um homem aberto de um lado, outro do outro, 2 meias por trás. Para ele ter o Veiga ocupando a meia esquerda, o Endrick ocupando a meia direita e o Flaco,
em alguns jogos, na hora da recomposição, ou ele sacrificava o Endrick, ou sacrificava muito, como aconteceu com o Santos no primeiro jogo da final do Paulista, o Veiga nesse encaixe com o lateral do outro lado. Então, tem essa questão sem a bola também para resolver, né? Sim. O que me chamou mesmo a atenção é que o Flaco, ele foi titular contra o São Paulo, não jogou contra o Botafogo, ficou no banco e não entrou contra o Cuiabá, e hoje, quando entrou muito no fim do jogo, né? Eu acho que é uma questão de preservação, de economia ali, né? A gente não sabe, só ele que pode explicar. Porque saudável ele deve estar ainda, não deve estar sobrecarregado nem nada. É os momentos que o treinador às vezes vai falar, poxa vida, até eu assim nessa condição, eu venho. Mas eu acho que daria para ajustar mesmo com o Veiga por dentro, com os dois atacantes e o Estevão, porque você gira praticamente os laterais, você fica quase um 3 zagueiro para liberar o Piquerez, para marcar um pouco mais alto junto com os volantes ali, né? Mas é uma escolha de momento. Mas o Flaco mesmo assim entra e dá o passe para o Rony fazer o gol. Agora, uma coisa que chama bastante atenção é que, nesse momento, a impressão que se dá do elenco do Palmeiras é que não há ninguém em má fase, né? Ninguém precisando ser recuperado, porque o Abel conseguiu colocar todo mundo, como a galera que joga videogame, né? O FIFA e tal, setinha para cima. Né? Então, você olha para o momento dos jogadores, os jogadores do Palmeiras, com raríssimas exceções, estão todos com setinha para cima, todos indicando um momento positivo, né? Você vê, o Lázaro começou ali, entrando pouco, meio devagar, tá setinha para cima. O Estevão começou e tal, já setinha para cima o tempo inteiro. Endrick, o Flaco, tá setinha para cima o ano todo. O Luiz Guilherme. O Zé Rafael agora voltando. O Ederson também, né? O Everton. O Everton se recuperou daquele momento que ele acabou. A gente pedindo o Everton no banco, por exemplo. E tem uma coisa que diferencia um pouco o Palmeiras de outros candidatos, seja a Libertadores, seja a Libertadores menos, porque ela não vai ser jogada durante a Copa América, mas tem o segundo semestre pela frente. É que muitos times olham para o período do meio do ano, da Copa América em especial, como período de perda de jogadores, e o Palmeiras deve ter as suas perdas naturalmente, porque vai ter jogadores convocados e vai ter a saída do Endrick, mas o Palmeiras já tem a certeza de que vai ter 3 reforços. O Palmeiras se prepara para receber Dudu de volta. Isso. Bruno Rodrigues de volta e Felipe Anderson como reforço. Nossa. Na abertura da janela. Vai ficar uma briga por uma posição. Exatamente. Ali, né? Você imagina... Fora que eles falaram que tem um trunfo aí para, às vezes, uma contratação que eu não sei qual posição, como se fosse uma contratação de impacto, eu já ouvi falar. Então, com o Palmeiras nessa condição, tem sempre a chance de chegar sempre cara muito bom, né? É um momento do Palmeiras de ganhar peças, fortalecer o elenco. Uma pena que vai perder esse aí, né? Vamos todos perder, né? Esse aí a gente está se despedindo dele aos poucos aqui, porque daqui a pouco vai pegar o avião, vai para Madrid, jogar lá no Real Madrid. Clubes, lá pelo jeito. Né? Vai jogar Mundial de Clubes, vai jogar tudo que tem direito lá com o Real Madrid. Uma pena que... Vai ganhar muito jogo de Liga dos Campeões no último minuto. Vai. E o torcedor aos poucos vai se despedindo desse grande jogador, esse menino que está enchendo os olhos de todo mundo aqui e hoje fez uma grande partida mais uma vez. Esse aí é outro que estava setinha um pouco para baixo, né, o Rony, e já está para cima de novo, Já está dando resposta positiva, a confiança subiu de novo. A sensação que a gente tem é que a qualidade de trabalho desse dia a dia do Palmeiras deve ser muito alta. Né? Porque é muito raro você ver fases ruins prolongadas. Todos os jogadores que entram e dão resposta. Isso é muito impressionante. E outra, você vê até as entrevistas do Abel esse ano, rapaz, ele tá numa paz, né, cara? Ele não consegue nem ficar nervoso mais, né? Vamos ouvir, então? Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, falou sobre essa goleada em cima do Liverpool do Uruguai. Fala, Abel! Nós não nos podemos esquecer que esta equipa é uma equipa bem competente. Não nos podemos esquecer que este grupo é um grupo bem equilibrado. Dito inclusive para vocês a imprensa, como um dos grupos mais equilibrados da Libertadores. Portanto, nós sabíamos a dificuldade que íamos ter aqui. Fizemos o jogo que tínhamos que fazer, ter paciência, perceber os momentos certos para atacar as costas e fazer golos do nosso adversário. E acho que soubemos, na minha opinião, seguir muito bem aquilo que nós tracejamos para este jogo e fomos, na minha opinião, muito competentes. Acho que foi um jogo seguro, inteligente, bem jogado pela minha equipa.
muito bem organizado, e a partir do momento que abrimos o placar, ficámos a dever mais 1 ou 2 golos. Lembro-me do Luís isolado com o goleiro que falhou, lembro-me do Hendrick com o goleiro isolado que falhou, lembro-me do Rony isolado com o goleiro que falhou. Portanto, há margem para continuar a melhorar, mas acho que é uma vitória da melhor equipa, sendo que é normal no início dos jogos, ainda para mais quando jogamos Libertadores, jogos difíceis, jogos competitivos, mas uma vitória segura, importante e da melhor equipa, como disseste. Sabíamos que o Liverpool ia jogar com 2 centroavantes, e nós temos 4 zagueiros muito bons. Temos o Naves, que eu não relacionei, mas que é um jogador que está a aprender muito com o Luá, com o Gomes e com o Murilo, e acho que a minha zaga, os meus 2 zagueiros foram muito fortes hoje no jogo e não deram grandes hipóteses a nenhum dos centroavantes do Liverpool, e acho que no quesito entre o ataque e a defesa, a nossa defesa foi melhor que o ataque do Liverpool. Abel, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns por todos os títulos conquistados no Palmeiras. Qual é a razão, a clave do sucesso? Porque Palmeiras troca, destes últimos 3 anos, troca jogador, cambia plantel, digamos, mantém a base, mas sempre está ou ganhando ou chegando nas finais disputando. E obviamente que não é só por a típica frase cabeça fria e coração quente. Olha, eu fico muito orgulhoso por tu dizeres isso. Esse mesmo orgulho é o mesmo orgulho que eu tenho do meu time, do meu elenco, do meu grupo de trabalho. Eles se respeitam muito entre eles. Eles têm amistade, têm uma amizade muito grande entre eles, e entre eles são muito competitivos. Eu gostava que vocês vissem, às vezes, nas vésperas dos jogos, fazemos o Reixão, que é um jogo que às vezes é para brincar, mas eles não brincam nesse jogo. E tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o espírito da equipa, que é difícil de explicar por palavras o que nós trabalhamos, o que nós nos dedicamos, a mentalidade que esta equipa tem, a máquina competitiva que se tornou o Palmeiras. E o segredo é simples, é trabalho de forma consistente. E quem jogar, eles sabem aquilo que têm que fazer dentro do campo. Se jogar o Piquerez, ou se jogar outro, se jogar o Luís, ou o Estevão, ou o Rony, ou o Lopes. Eu, se tivesse que descrever a nossa equipa hoje num único lance, eu descreveria o passe do Lopes para o golo do Rony. Isso é a minha equipa, isso é o Palmeiras, e o Rony só tinha que fazer aquilo que fez, que é apontar não para ele, que às vezes quando os jogadores fazem golo fazem assim, e fazer para ti, para o Lopes, que foi o jogador que fez a assistência. Esse é o segredo, é o espírito do grupo que nós temos e logicamente a qualidade. Nós temos jogadores com qualidade, temos uma equipa jovem e que tem a ambição de todos os dias querer ser melhor. E depois é o nosso trabalho, é um grupo, é um clube, é um staff. É muito difícil explicar-te por palavras aquilo que nós sentimos uns pelos outros dentro do próprio grupo. Já que estamos a falar dele, eu também queria dizer-vos aqui uma coisa, porque já sei que vocês gostam de polémica, e o Hendrick é um coração muito puro, é um moleque com um coração mesmo muito puro. O festejo dele, ele já o fez contra o Independiente del Valle, e quem o conhece na formação, era a forma que ele tinha de festejar, era desta maneira, porque ele gostava muito de um filme que vocês todos conhecem, como eu. E depois ele pediu desculpa, mas ele, como se tivesse feito algum mal, ele não fez mal nenhum. É a forma que ele tem de festejar, uma das formas. E já lhe disse, eu acho que pela visibilidade que ele agora tem, ele pode escolher uma única forma de festejar os golos. Foi isso que eu desafiei. Olha, escolhe uma, grava-a só para ti. Patentei essa forma de festejar os golos. Eu entendi o público do Liverpool, mas podem ter a certeza que ele não tem maldade nenhuma no coração dele. E ao ponto de pedir desculpa, mas ele festejava os golos assim. Vocês podem buscar imagens na base,
Ele festejou um golo assim no Independiente del Valle, vocês podem ir buscar também. Não há absolutamente provocação nenhuma, porque este moleque, se há coisa boa que tem é o coração e a cabeça também. Portanto, fazer aqui este parênteses, porque ele não merece, eu sei que vocês também não vão fazer isso, porque ele, em momento nenhum, o festejo dele tem a ver com provocar o que é que seja. Não é de todo a personalidade ou a atitude deste jogador. E Abel, se convocam você para dirigir Portugal, se você aceitaria? A minha seleção é o Palmeiras, já falei isso. Um dia mais tarde, quem sabe, mas a curto prazo não é minha intenção, minha ideia. Não fala assim que o torcedor do Palmeiras já fica arrepiado aqui. Não pode assumir outra coisa, continua lá. Palmeiras, o Abel, né, como tem sido as últimas coletivas, muito calmo, né? Muito aparentemente tranquilo, muito feliz com o que está vendo, com o desenvolvimento do time. O Palmeiras muito sólido, né? Não é novidade para ninguém. Hoje foi assim de novo e segue firme aí como candidatíssimo, né? Concorrente aos títulos todos aí da temporada, né? E agora tem os dois, como todos os cabeças de chave, por isso que muitos brasileiros têm isso agora, né? Sim. As duas últimas rodadas em casa, só para se colocar entre as melhores campanhas. Tem a impressão, Mansur, que todos os brasileiros vão se classificar, né? É o melhor ataque de novo, né, o Palmeiras. Isso. Acho que quem corre um pouco mais de risco é o Botafogo, ainda assim, com as duas últimas vitórias. O Flamengo tem 2 jogos em casa, o Botafogo tem 2 fora. O Botafogo tem a questão de jogar 2 jogos fora. Mas o Flamengo, nesse momento, está fora da zona de classificação. Flamengo e Botafogo são os que estão mais... Mas assim, dadas as 2 jogos condições, né, com 2 jogos no Maracanã... Porque as atuações do Flamengo não tem gerado confiança nesses resultados, né? Não tem. Ainda assim, há uma diferença enorme entre o Flamengo e os adversários, né? Acho que jogando aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo passa, acho que até com alguma tranquilidade. Agora eu não gosto desse regulamento. Tem a impressão de que todos vão se classificar, não tem nenhum brasileiro desesperadamente... É que a imposição técnica dos brasileiros tem colocado os times em boa condição para esses últimos 2 jogos em casa. Quase todos são... Botafogo não, porque veio da fase prévia. Mas o regulamento coloca os brasileiros nessa condição de fazer os 2 últimos jogos em casa. A maioria deles, porque quase todos são cabeças de chave dos seus grupos. Eu acho que é uma pressão grande fazer 3 dos 4 primeiros jogos fora. Porque pode te trazer para os jogos em casa numa situação, por vezes... quase irreversível. Fica desequilibrado. É que a diferença técnica não tem permitido que isso aconteça. Mas eu acho pesado. O mais correto seria ter um dentro fora, dentro fora. O Alex, porque você já viveu, né, a Libertadores muitas vezes. Se você começa mal a Libertadores, você vem para esses 2 jogos em casa muito pressionado, inclusive pelo seu torcedor, que vai estar muito mais apreensivo para esses 2 jogos finais em relação a um começo de fase de grupos. Tudo que você deixa para depois e para decidir fora, naturalmente ele é pior. Porque você não sabe no futebol o momento, todo mundo quer viver um momento melhor, rendendo, produzindo, conseguindo resultado. Mas pode ser que você, por essa questão de jogos fora, você acaba adiando para lá, você perde por lesão, ou você acaba não estando num bom dia, né, Felipe? Então um exemplo, o Botafogo, ele reverteu aquilo que começou mal. Mas poderia mesmo, tendo a maioria dos jogos em casa, que tudo traz pressão, de você realmente não passar, você tendo um elenco que você tem essa condição. Imagina o Flamengo, se não ganha esse penúltimo jogo, como que vai para o último jogo com uma pressão? E mesmo jogando em casa, cara. Então, tudo que você deixa em cima da hora, ele fica mais complicado. O Botafogo era o melhor time, claramente, que a LDU, e podia ter saído atrás por um lance de um impedimento dificílimo. E teve um momento muito tenso no Newton Santos, que você percebeu, o torcedor apreensivo. Como é que será que vai estar o Maracanã para esses 2 últimos jogos do Flamengo, né? Claro que vai ter muito público, muito cheio, mas qual vai ser a tensão do estádio em cima de um time que não tem jogado bem, não tem dado a resposta que o torcedor imaginava? Vai ser um ambiente tenso, pesado. Né? E talvez os jogadores sintam isso. Né? Pode ser que não? Pode. O Flamengo chegar lá, fazer um gol no começo e o clima mudar completamente. Esse Flamengo e Corinthians de sábado... demorar um pouco o gol a sair e o negócio ir se agravando, né? Esse Flamengo e Corinthians de sábado já vai ser marcado por um ambiente pesado para o time. Para o Flamengo, sim, né? Acabou trazendo uma pressão para ele, que pode ser que nesses momentos desperte,
né, e volte a render e produzir aquilo que pode também, mas sempre é um incômodo. E do Palmeiras, assim, o que traz também tranquilidade para o Abel, ou Felipe, é uma organização de clube. O clube, ele não... Tem clubes, e a maioria deles, hein? A comissão, ela quase tem que fazer de tudo, porque é o campo que traz o resultado, que traz pressão. Só que ela tem que liderar essa parte como um todo, e onde outros departamentos não funcionam. No Palmeiras, todos funcionam. E facilita nesse sentido. Não é só pelo histórico de estar ganhando, porque a pressão também de quem está ganhando ela é grande. Mas o Abel, o que aparece e aparenta ser que o Palmeiras e todos os seus setores, eles acabam cumprindo bem esse papel, que facilita para o treinador estar mais lúcido para tomar suas decisões. Quando a gente fala de todos os brasileiros passarem, óbvio que a gente não está levando em conta, nesse momento, nem como prognóstico positivo, nem como prognóstico negativo, o Grêmio, porque é uma situação absolutamente impossível de imaginar o que vai ser o restante da temporada dos clubes gaúchos. E nesse momento é a última das preocupações. É uma situação trazer um assunto que está na nossa hashtag troca de passe aqui, são alguns torcedores, alguns telespectadores mandando, falando sobre a comemoração do Endrick. Olha, o Vini Prado diz, Diniz, desnecessária essa comemoração do Endrick, concorda? A minha impressão foi que ele imitou um chimpanzé. Ele explicou que não, foi o Kong. Agora, eu não sei se ele viu algo antes ou no decorrer da partida ou se quis provocar mesmo por conta dos atos racistas que todo jogo da Libertadores apresenta. Não, ele explicou claramente que não é isso, viu, Vini? É que ele é fã do filme Kong. E o Carlos Roberto diz, essa comemoração acho que não faz sentido. Todos sabem do racismo na América do Sul. Aí ele vem, imita um gorila e diz que é porque gosta do filme. Como podemos interpretar o torcedor que imita um macaco? Ele imita porque gosta ou também é racismo? Não. Eu acho que são coisas absolutamente diferentes, Carlos. Quando você imita para agredir alguém, né, acho que está muito claro a diferença entre um e outro, né? Fora que o Endrick já havia feito comemorações assim e já havia dado entrevistas relatando o gosto dele, né? O quanto ele é fã dos filmes do King Kong. Em último caso, que até dá para tentar imaginar o que pode ter acontecido diante da recorrência dos casos de racismo, de ter se tornado um tema muito sensível na competição sul-americana, na Conmebol, o árbitro se viu numa situação em que se viu induzido a apresentar o cartão, porque logo após a comemoração houve a reclamação local dos jogadores. Provocou isso, E aí ele se viu numa situação em que ele se viu meio que levado a aplicar o cartão amarelo. Agora, acho que o protagonismo que o Endrick vai ganhando, com o tempo isso vai sendo entendido como algo próprio dele e vai se saber diferenciar. E ver que ele não tem a intenção de ofender ninguém. E normalmente quando vem da arquibancada, não é porque ele é fã do coisa, a ideia é agredir. Exatamente. E a gente não pode condenar, obviamente, mesmo, aí tá pra gente refletir. Se o Endrick faz isso como uma maneira, ele como negro, de fazer isso, a gente poderia condenar? A vítima é ele, em geral, a vítima é a pessoa negra. É isso. Fala pessoal, acabamos de assistir o que os comentaristas falaram sobre a vitória do Palmeiras. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.